Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast e mais uma edição dessas que a rodada fica espremida entre o meio e o final de semana. A gente não tem muito tempo para pensar no que aconteceu, não dá tempo de se lamentar demais, nem de comemorar demais se você foi muito bem, porque a gente já tem um final de semana recheado aí para jogar, o campeonato já tem um vencedor que é o Palmeiras, alguns times já estão com o rebaixamento praticamente decretado, mas o Cartola ainda tem muita coisa para se disputar, tem muito ponto para a gente ganhar ainda. E para falar dessa próxima rodada e para falar um pouquinho do que passou também, estou aqui muito bem acompanhado. Galera do YouTube já está vendo, né? Já está acompanhando na íntegra aqui e já está vendo nossos participantes de hoje. Hoje, no lugar do Cartola, eu aqui, ó. Hoje no Caçocla, temos aqui a companhia do Gustavo Pereira também, da equipe do Cartola. Gustavão, seja bem-vindo, cara. É um prazer ter você aqui com a gente. Fala, Bernardo, sempre uma honra estar aqui. Um tempinho já que eu não vinha, né? Estamos aí para a gente falar dessa 36ª rodada. Faltam 3, hein, galera? 3 rodadas só para vocês tirarem aí uma possível vantagem dos líderes das suas ligas aí. E para quem está liderando, o segredo agora é manter essa toada aí, não ousar muito, ir nos caras aí que são mais certeiros, realmente, que está todo mundo indo, porque a tendência é esses caras pontuarem bem. Essa rodada é uma rodada que dá para ver bastante isso. Assim, as opções mais óbvias, para mim, são as melhores nessa rodada aí. Pois é, e junto comigo e com o Gustavo está aqui também o nosso querido Roberval, o cartoleiro fanático. Roberval, seja bem-vindo mais uma vez, cara. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Bernardo. Salve aí para o Gustavo também. Vamos lá, falar da rodada 36. Pois é, cara, a gente tem uma rodada legal para passar. Antes da gente falar de fato da rodada que vai entrar, né, a rodada do final de semana, vamos dar uma passadinha no que, só uma pincelada, né, no que rolou. Queria saber de vocês se vocês foram bem, se a rodada foi aquilo que vocês esperavam. Cartoleiro, como é que foi para você, cara? Cara, gostei muito. Fiz 120 pontos na rodada anterior. Estourei. Errei o capitão, tá? Errei o capitão. Não humilha a gente, não. Eu errei o capitão, mas eu fui com o Palmeiras em peso. Graças a Deus que eles fizeram do jogo que já veio o título antes, que era exatamente o meu medo. Até falei brincando com os amigos que se eu soubesse que o Internacional teria perdido para o América Mineiro e pudesse montar o meu time naquele momento, eu ia tirar um pouco do Palmeiras, porque eu coloquei contando com o Inter, forçando eles a vencerem o jogo. E ainda assim o Palmeiras jogou demais e, enfim, a pontuação veio. E importante crescer, né, nesse momento, como você falou, Gustavo, tirar a diferença, né? Tem liga que eu não sou líder, tem liga que eu sou líder. Então, esse meio termo de estar administrando a liderança e buscando outra liderança também é um fator que você tem que ponderar e pensar como que vai fazer a estratégia. Gustavo, como é que você foi, cara? Eu acho que nem eu nem você tivemos o mesmo desempenho do Roberval, mas você ficou satisfeito no final das contas, não? Cara, eu fiz 82 pontos, né? Assim, mas eu acho que o Palmeiras foi o grande divisor de águas aí pra galera que pontuou muito bem e pra galera que pontuou bem, assim. Porque eu tava imaginando um jogo difícil pro Palmeiras, porque o Fortaleza vem numa toada muito boa, né? Esse segundo turno do Fortaleza é espetacular, então eu tava imaginando que o Fortaleza fosse tirar, por exemplo, o saldo de gols do Palmeiras. Eu tava achando o saldo de gols do Botafogo, por exemplo, mais provável do que o do Palmeiras. Aí me enganei feio. Eu deixei só o Gustavo Gomes na defesa do Palmeiras ali, botei Cuesta do Botafogo, botei o Marçal, e aí o Palmeiras atropelou. O Palmeiras entrou em campo já campeão, e mesmo assim meteu 4-0 no Fortaleza. Então, eu tinha o Rony, pelo menos, mas botei quem de capitão? Tiquinho Soares. Eu também. Também foi o meu capitão. Também. Tiquinho. Então, O único nome que eu errei ali foi o capitão. Se tivesse no Rony, a Maria era lindo, mas foi uma rodada muito boa mesmo assim. Pois é, eu fiz essa leitura errada. Meu time fora do Palmeiras. Eu coloquei o Matheus França do Flamengo, que ia jogar de falso 9, como um diferencial no meio campo. E o Terans também, que arrebentou, né? O Terans era meio que unanimidade. Eu coloquei também o Terans. Teve uma galera que acabou tirando, porque 2 rodadas antes ele foi muito mal em casa. A galera tirou o pé. Aí teve uma galera também que foi pro Alan Patrick, porque o Alan Patrick começou a bater o pênalti. E aí ele veio e perdeu o pênalti, né? Então, deu um problema. Sim. De novo... Eu tirei. Eu fui uma dessas pessoas que tirou o Terans, porque ele virou dúvida, assim. Logo antes do mercado fechar, ele virou dúvida. Aí eu tirei o Terans e coloquei o Patrick do São Paulo. Fez 0,90, eu acho. Eu segurei o Terans por 2 motivos, na dúvida. Eu tinha uma informação que a chance era maior dele começar jogando mesmo, e eu estava confiante no banco. Mas graças a Deus que ele jogou.
Cara, impressionante. Foi a minha segunda rodada seguida perdendo pênalti. Eu me senti o Caçocla, assim, porque o Caçocla com escolhas erradas de cobradores de pênaltis. Eu não botei o Alan Patrick pensando em pênalti, eu sabia que ele seria muito acionado, né? O Inter precisava da vitória contra o América. E, eventualmente, se pudesse bater um pênalti, ele bateria, mas não botei por causa do pênalti, mas teve o pênalti, ele perdeu. Eu já tinha perdido o pênalti do Galhardo na outra rodada, e ele era meu capitão, quer dizer, eu tô totalmente zicado com cobrança de pênalti aí, mas foi uma rodada muito ruim para mim, 69 pontos, quase que a metade aí do Roberval. No passado eu perdi também 2 pênaltis, essa que você citou aí do Galhardo, eu perdi 2 pênaltis. Eu tinha o Nacho, também, que era dúvida para o jogo, botei o Nath, perdeu o pênalti e o Galhardo perdeu também. Eu perdi 2 pênaltis na anterior. Cara, isso é triste demais, né? Isso é triste demais. Mas a gente avança, a gente passa por cima, porque tem mais coisa para acontecer, tem mais campeonato para rolar. E a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado, às 4h30 da tarde. Temos 2 jogos, então o mercado vai fechar às 4 da tarde. Escalhe o seu time até as 3h59, pelo amor de Deus, não deixa passar essa rodada, porque está chegando no final. Se você está buscando posição na sua liga, essa é a hora de você buscar, esse é o momento. E se você está defendendo uma liderança, brigando aí com os amigos para vencer o campeonato, não é hora de afrouxar. Então, a 36ª rodada, a bola rola às 4h30 da tarde para Fluminense e São Paulo, no Maracanã. O Fluminense já garantiu a sua vaga na Libertadores, que no final das contas era o objetivo do Fluminense. E o Santos enfrenta o Avaí na Arena Barueri, hein? Não é na Vila. A Arena Barueri será o palco de Santos e Avaí. Ainda no sábado, 7 da noite, tem Bragantino e América Mineiro. Temos às 7 da noite também Goiás e Juventude no Estádio da Serrinha. Às 8h30 da noite de sábado, Corinthians e Ceará, jogo que acontece na Arena Corinthians. Também 9 da noite tem Internacional e Atlético Paranaense, jogo no Beira-Rio. Domingo, 4 da tarde, Fortaleza e Atlético Goianiense. Coritiba e Flamengo se enfrentam no Couto Pereira. Cuiabá e Palmeiras se enfrentam na Arena Pantanal às 6h30. Que situação, hein? Cuiabá brigando ali para fugir do rebaixamento, ainda está fora da zona, mas vai jogar pressionado contra esse Palmeiras campeão, e a gente não sabe com que escalação vem esse Palmeiras, né? E o Atlético Mineiro encerra a rodada enfrentando o Botafogo no Mineirão na segunda-feira às 8 da noite. Gustavo, todos os jogos válidos para a rodada, né? Todos os jogos válidos, e assim, tá bem plural essa rodada, assim, dá para tirar uma opção boa de cada jogo aí, pelo menos, né? Não é uma rodada que tem, por exemplo, um Palmeiras e Juventude, que vai todo mundo no Palmeiras. Assim, tem alguns favoritos, mas favoritos que não são tão francos, assim. Acho que o Santos contra o Avaí, eu tô bem de olho, assim, eu tô achando que é o grande favorito, assim, da rodada, o Santos contra o Avaí, porque, como você falou, o Palmeiras, a gente não sabe como vem essa escalação, né, do Palmeiras. O Palmeiras agora já é realmente o campeão. Então a gente não sabe quem é que pode entrar aí nesse time do Palmeiras. Pois é, cara, a gente vai ficar de olho aí. Roberval, tem algum jogo aí que te chamou a atenção nesse sentido, assim, que você destaca? Eu concordo com o Gustavo quando ele fala do Santos e Avaí sendo o jogo de maior destaque. Tem muitos jogos de um favorito claro dentro da partida, mas o que, na minha concepção, conta mais nesse ponto do campeonato é quem ainda disputa algo. Nesse final de campeonato eu sempre vou por isso. Por exemplo, o Palmeiras seria uma unanimidade se o Palmeiras ainda não fosse o campeão, mas eu não vou de Palmeiras em peso, porque, como o Gustavo falou, a gente não sabe qual que é o objetivo do Palmeiras dentro desse jogo, com que escalação vai jogar, enfim, já é campeão. Então eu vou sempre focar nisso, em quem ainda disputa algo, seja Libertadores, a disputa pelo não decesso, enfim, é isso. Pois é, vamos dar uma olhada então no nosso já consagrado posição por posição, né? Porque aí a gente vai ter uma ideia melhor do que escalar, quem escalar e como escalar, né? Deixa eu entrar aqui na aba da escalação de volta. Eu estava olhando a decepção nas ligas aqui, rapaz, como eu tô caindo. Impressionante, como a carruagem está virando abóbora nesse final de campeonato. Estou tentando evitar de tudo, eu não estou fazendo nada, eu não estou usando, eu não fiz nada, eu simplesmente estou numa maré que nada acontece, está dando tudo errado e eu tenho 3 rodadas para tentar refazer isso. Engraçado que estamos aqui com uma certa lentidão na atualização da página, mas não tem problema. Vamos começar com os goleiros então, Roberval, assim, que indicações você teria para a gente para essa rodada?
Pensando no confronto aí do Santos com o Avaí, o Avaí que ainda tem chance matemática de escapar, mas é praticamente impossível, né? Já é virtual rebaixado. Para mim, o Santos é favorito demais para esse jogo. Eu vejo uma possibilidade muito boa do João Paulo aí de sair com saldo. E além disso, vejo ali alguma possibilidade de algumas defesas, fazer na casa dos 7, 8 pontos ali é o esperado, né? Se bater o saldo. Então, para mim, o primeiro goleiro da rodada seria realmente o João Paulo. E você, Gustavo? Concordo com o Roberval. O Avaí tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, tem só 29 gols marcados. E o grande artilheiro do Avaí é o Bissoli, que está suspenso, né? Sim. Então, o grande cara do Avaí está suspenso e vai pegar esse Santos, que dentro de casa é muito forte, apesar do jogo não ser na Vila, né? Ser na Arena Barueri. Eu estou bem confiante nesse SG do Santos aí para a rodada. Pois é, uma excelente opção. O João Paulo é um goleiro que entrega muito, assim, né? Mesmo quando sofre gol, como salva, como participa do jogo, né? O João Paulo, não à toa, é o goleiro mais caro do mercado, né? Custando 12 cartoletas de 87. A gente ainda tem algumas outras possibilidades, mas... Outro goleiro que eu vejo como muito benéfico aí é o goleiro Fernando Miguel, do Fortaleza. Ele tem uma média casa de 5,88. Se considerar somente os últimos 3 jogos do Fortaleza em casa, a média dele é de 7,33, é quase 8, né? E vai enfrentar o Atlético Goianiense, que é um time que ainda disputa o não descenso, ainda está ali com chances reais de não ser rebaixado, depende de si, né? Então vai com certeza finalizar, entra num momento também de desespero, que dentro do jogo ali vai ter algumas circunstâncias de finalização de fora da área, acaba exigindo do goleiro, e o Fortaleza está na briga direta pela Libertadores. Então são 2 times brigando, o Fortaleza favorito e com um goleiro que tem possibilidade, além do saldo, também de fazer algumas defesas. Fernando foi goleiro do Atlético Goianiense, inclusive. Fala, Gustavo. Foi, verdade. Esse, para mim, é um dos grandes jogos da rodada aí. Eu tô bastante de olho, que acho que vai ser um jogão, assim, pro cara que gosta de futebol, porque os dois estão brigando por alguma coisa no campeonato. O Atlético Goianiense está desesperado, vai ter que ir pro ataque, ele tem que vencer a partida, não tem jeito. Tá com 33 pontos, o Ceará ali acima dele tá com 34 e o primeiro fora da zona é o Cuiabá com 37. Então o Atlético Goianiense tem que fazer gol, tem que ganhar. Então o Fernando Miguel, uma coisa é certa, ele vai tomar bolada. Vai tomar bolada do pessoal do Atlético Goianiense. Pois é, um nome que me chama a atenção também, Gustavo, é o Tadeu do Goiás contra esse Juventude que tem uma dificuldade enorme fora de casa. Será que vale a pena arriscar o Tadeu aí? Sim, eu também pensei nisso, né, no Tadeu, assim, porque o Juventude acho que é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Deixa eu até confirmar aqui, é isso mesmo. Caiu, 26 gols. 26 gols. Já caiu, tá rebaixado o Juventude, né? Tem 26 gols marcados, é o pior ataque realmente do Campeonato Brasileiro. E o Tadeu acho que pode conquistar esse SG, mas o restante da defesa do Goiás é que não me passa tanta segurança assim. Ali, a linha de 4 que joga na frente ali do Tadeu, né? Então, e como o Juventude já tá rebaixado, vai jogar sem responsabilidade, assim, pro Goiás tomar um gol ali não custa, né? Pois é, o Goiás está na 14ª colocação do campeonato, 43 pontos, está 9 à frente do Ceará, então está praticamente garantido já praticamente garantida a permanência do Goiás, embora um pontinho aí seja importante só para sacramentar, né, a diferença de 9 ainda, então ainda tem 3 rodadas, mas é muito difícil, o Goiás já está praticamente garantido na Série A do ano que vem. A gente falou do Fernando Miguel, que vai tomar bolada, né? Se tem uma coisa que um goleiro que toma bolada é o Tadeu. Ele é o goleiro que mais realizou defesas nesse Cartola. São 144 defesas. Tá muito na frente, por exemplo, do João Paulo, que fez 112. Então é um cara que toma muita bolada, faz muita defesa, o Tadeu. Uma pena que não conquiste tanto o SG, né? Mas que ele faz defesa, ele faz. Roberval, você como nosso embaixador do Cartola Express, você acha que o Tadeu pode ser uma opção também para dar uma variada, para ser diferente da galera? Então, sim, com certeza, no Express, utilizar jogadores ali que estão fora do radar da maioria, né? Que no caso do goleiro, na minha concepção, vai ser João Paulo e Fernando Miguel, os 2 mais escalados. Automaticamente, você fugindo deles é uma alternativa, sim. O Goiás é um SG que a galera não costuma confiar tanto, até porque realmente tem uma campanha, principalmente como mandante, é o 14º pior mandante do campeonato. É um time que eu falo de 2 times que
preferem, pelo menos nos últimos jogos que a gente tem observado, são melhores fora de casa, o Botafogo e o Goiás. Os dois times são reativos, são times que sabem sofrer pressão e sair no contra-ataque. O Botafogo venceu vários jogos assim, o Goiás também venceu alguns jogos assim, tanto que a campanha fora de casa dos dois é melhor que em casa. E aí eu vejo o Tadeu nessa concepção aí, como no Express, para a liga principal, o foco é fechar a defesa, né, para a competição principal, a Sim. defesa do Goiás seria uma defesa pouco utilizada. Então, partindo desse princípio, sim. Pois são opções aí para você montar o seu time. Deixa eu dar uma olhada então no mercado de laterais. A gente vai continuar falando da defesa e da dificuldade, né, que a gente vai ter para escalar defensores, meu querido Gustavo Pereira. E se a gente vai fugir do Goiás, o que você acha que a gente pode pensar? Você acha que o Santos volta a ser uma pauta legal aí para a defesa? Para lateral, né? Para lateral. Para lateral, eu tô bastante de olho, assim, acho que são dois laterais que vão ser os mais escalados da rodada, mas eu vejo um cara do Santos, sim, correndo por fora ali, que é o Madison. O Madison, deixa eu até confirmar aqui quantas ações ofensivas ele tem. Tem 3 gols e 2 assistências. Ou seja, é um cara que participa das ações ofensivas do Santos, pisa bastante na área, ele marca bastante gol de cabeça, inclusive. E se ele conquistar esse SG aí, que eu considero o mais possível e provável da rodada contra o Avaí, e fizer alguma ação ofensiva com uma assistência ou um gol, aí ele vai explodir de pontuação. Mas os dois laterais que eu acho mais... que provavelmente vão muito bem na rodada, e a galera vai todo mundo escalar, é o Luan Cândido do Bragantino, que é o lateral que tem mais gols no Cartola 2022, já são 10 gols, e o Juninho Capixaba, que é um fenômeno, né? Sim, é uma das maiores médias desse segundo turno do Cartola, é um monstro nos desarmes e também vai muito bem no ataque. Tem 2 rodadas aí que ele foi o maior pontuador do Cartola, com 2 gols, então é um cara que também todo mundo deve escalar aí, com razão, né? Esses 2 laterais aí, o do Bragantino e o do Fortaleza. Estão fazendo por onde, de fato. Roberval, além desses, cara, você tem algum nome que te chama a atenção, assim? Tem. Primeiro, eu concordo com tudo que foi falado relativo aos 3 nomes, né? E eu queria acrescentar aqui o Felipe Jonathan, também no mesmo saldo do Santos ali. E para incrementar aí a análise em relação a ele, o Avaí é um dos times que mais cedeu pontos para a lateral esquerdo durante todo o campeonato. Eu vou citar só alguns que passaram dos 10. O Lucas Piton fez 17,90. René fez 11,20. Só os que passaram dos 10. O Luan Cândido fez 15. O Juninho Capixaba fez 13,70. O Vanderlan fez 13, saindo do banco, jogando improvisado. Porque ele fez Foram vários laterais do lado esquerdo que foram muito bem contra o Avaí, tá? Mas eu concordo com o foco ali do Luan Cândido e do Capixaba. O Capixaba, para mim, é unânime. A vaga do Luan Cândido até é discutível em relação a esses 2 do Santos, mas a do Capixaba, para mim, é unânime total. Inclusive, tem uma galera indo com o Capixaba de capitão aí, né? A galera não pegou a metade dos 20 e poucos dele lá e agora tá tentando... Pois são 2 opções realmente para essa rodada, uma rodada difícil, né? Como a gente está falando de escolhas difíceis, mas tem boas opções aí, a gente está bem representado. Vamos fechar essa linha de zaga, então, vamos dar uma olhada nos zagueiros. Meu querido Roberval, a gente ainda não sabe a escalação do Palmeiras até agora, né? Estamos gravando esse podcast na sexta-feira, 1h20 da tarde. Até agora a zaga do Palmeiras está confirmada com a titular, né? O Gustavo Gomes e o Murilo, que são meio que uma bola de segurança, né? Jogadores que têm pontuação alta o tempo todo, costumam segurar bem o saldo de gols e quando não segura, compensam lá na frente. É difícil se dar mal com Gustavo Gomes e Murilo, né? Com os 2 em campo, pelo menos ali 3, 4 pontos de desarmes, de alguma coisa nesse sentido, vai ter. Eu só tenho um pouquinho de medo em relação ao saldo, por conta desse jogo aí contra o Cuiabá totalmente focado em não ser rebaixado, e o Palmeiras, como eu já falei, já foi campeão, então não sei até onde vão pisar, vão dar o máximo, né? A gente tem sempre isso no final do campeonato. Eu me surpreendi de serem os 2 mais escalados por esse fato, mas não me surpreendo tanto por conta de ser o Palmeiras, enfim, fez o que fez no campeonato e merece. Eu gosto dos zagueiros do Santos também, viu? Como eu não vou com o lateral do Santos, a minha opção do Santos para saldo ou vai ser o goleiro ou vai ser a zaga. Entendi.
Os zagueiros do Santos até aqui são o Eduardo Bauerman, né, que está custando 9,27 no mercado do Cartola. Deixa eu só confirmar quem é o outro que está como provável aqui. Será que só temos ele? Confirmado. O Maicon. O Maicon está como dúvida. Com algum outro zagueiro do Santos. Velasquez e Maicon. Velasquez e Maicon. Então vamos aguardar, né? Mas de toda forma o Bauer não está confirmado lá no mercado. Gustavo, você está nessa também de apostar no Santos para a defesa? Tô nessa também, porque, como a gente falou, as melhores opções para lateral são Luan Cândido e Capixaba. Então, para a gente ter alguém do Santos aí, ou vai ser o João Paulo ou o Eduardo Bauerman, que é o único que está provável da zaga aí do Santos, né? Eu acho ótimas opções pelo SG do Santos. E também cito o Rodrigo Moledo aí. Também acho que o Inter vem forte em casa. Apesar de não ter conquistado o último SG em casa, né? Ele vinha muito, muito forte em casa, sem tomar gol. E o Atlético Paranaense, não sei se tira esse SG do Inter lá no Beira-Rio, não. Então eu acho que eu iria de Moledo aí também. O Internacional tem sido uma defesa sólida, né, durante o campeonato. A gente tem acompanhado, né, como a defesa do Inter tem ido bem. Em alguns jogos, é verdade, sofreu um gol aqui, um ali contra o Ceará, por exemplo. Foi uma rodada em que ninguém esperava que o Inter tomasse o gol, tomou logo de início, né, mas conseguiu a virada depois. E a gente vai entrar no mérito do meio campo e do ataque. Provavelmente o Internacional ainda vai ser bastante falado nessa escalação. Vamos dar uma olhada nos meias, então. E aí, assim, eu não tô nem com cara para olhar para o Alan Patrick depois do pênalti perdido, mas sabendo que ele pode ser um destaque, sim, nessa rodada, né? Apesar do pênalti perdido, vai jogar em casa contra esse Furacão que está vindo de uma perda de título importante. Enfim, não sei como é que vai estar o ânimo do Atlético para esse jogo. Ele aparece bem. Acho que o Ganso aparece bem também, né, Cartoleiro? O Fluminense tem boas opções do Arias pelas assistências que costuma dar. Aí a gente começa a abrir a cabeça para jogos que a defesa não inspira tanta confiança. Eu acho que na posição de meio campo tem muitas variações possíveis, cara. De todos os jogos ali, como foi falado no início da live, todos os jogos ali tem um favorito mínimo ali, né? Não tem um favorito claro na rodada, então várias opções de meio aí, eu acredito que vai ser bem variada a posição de meio. Tirando aquela galera que tá na liderança, tá ali no top 5, 6, que vão na segurança, eu acredito que quem tá embaixo tem uma rodada muito boa para usar, muito boa mesmo, porque tem muitas variações de times possíveis. Pois é, e você, Gustavo, o que você tá achando pro meio campo, cara? Então, você falou que não consegue nem olhar para a cara do Alan Patrick, né? Mas se tem uma coisa que o Cartola ensina é você não guardar rancor de jogador. Porque é verdade. Você vai mal com o jogador, você tira ele do time, na rodada seguinte ele faz 2 gols, 3 gols, e você, putz, não escalei porque fiquei com rancor dele. O Pedro Raul me ensinou muito esse ano. Eu botava ele em casa, ele fazia 1 ponto, 2. Aí eu tirava, ele ia fora de casa, metia 2 gols. Eu, tirei ele do time. Então, realmente, o Alan Patrick é um cara que eu acho que pode ir bem essa rodada, por exemplo. Foi mal na última rodada, mas é um cara que tem tudo. Vai estar no meu time, o Alan Patrick. Acho que tem tudo para tirar essa zica da última rodada dele aí nessa rodada. E um cara para usar aí, eu diria o Marquinhos Gabriel do Goiás aí, para ter um meia contra o Juventude já rebaixado, pior defesa. É um cara que pode dar uma assistência para o Pedro Raul, até mesmo fazer um gol aí, o Marquinhos Gabriel. Pois é, no início aqui da gravação, o Roberval falou um nome que eu acho que é interessante para a gente botar na roda também, que é o Matheus França, do Flamengo, né? Porque o Flamengo enfrenta esse Coritiba no Couto Pereira, e o Matheus França é aquele caso do jogador que está cadastrado numa posição, mas que passou a atuar em outra. Então, Roberval, escalar o Matheus França é ter um 4º atacante no time, né? A ideia de colocar jogadores que jogam de falso 9 é exatamente essa, que você ganha um cara mais avançado e, consequentemente, que tá mais perto do gol, né? Se vai transformar isso em pontuação, depende do jogo, mas eu acho sempre uma vantagem. Eu gosto de lateral que vai na meia. Por exemplo, o Mike eu coloquei na rodada passada, infelizmente começou no banco. Fiquei até triste com isso, porque foi um jogo que todos os gols do Palmeiras foram pelo lado direito. Todos os gols. Era muito difícil o Mike estar em campo e ele não participar de alguma coisa, né? E eu tinha estudado essa vulnerabilidade do adversário pelo lado esquerdo,
no caso o ataque direito do Palmeiras, só que o Maicon começou no banco. Ainda bem que ele entrou e pegou o 5 da SG para não ter um prejuízo maior, porque senão ia acionar meu banco com o lateral do Botafogo. Fez 2 e pouco. Mas, enfim, eu gosto sempre dessa questão de colocar um cara mais avançado. E tem cara que, mesmo sem jogar mais avançado, tem o perfil de atacar muito. O Capixaba é um exemplo disso. Independente dele jogar de meia ou dele jogar de lateral, ele joga muito avançado. Ele vai o tempo inteiro. O Arana tinha muito isso também no Atlético Mineiro. A gente tem alguns nomes que estão sempre nessa vertente. Outro nome que eu quero citar aí para meia, eu tô analisando aqui o Fortaleza contra o Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense é um time que cede muito espaço, tá? E esse jogo tende a ceder mais, porque como foi falado pelo Gustavo, acredito que o Bernardo também falou no início, é um confronto de 2 times que ainda precisam de alguma coisa no campeonato, né? O Atlético Goianiense só interessa a vitória. Então, em algum momento do jogo, eles vai se expor. E se expondo para o Fortaleza em casa, pode ser que algum meia do Fortaleza exploda, né? Então, eu tô de olho no Fortaleza, ainda não defini. Eu queria que o Otero jogasse. Queria muito que o Otero jogasse, porque eu acho que é um jogo bom para ele. Mas se não for ele, vai ser o Lucas Sacha e por aí vai. Pois é, são boas opções. O Sacha tem se destacado bastante no Fortaleza também, né? O cartoleiro mais atento tem aproveitado essas novidades. Impressionante como o Fortaleza, eu falo isso aqui todo episódio praticamente, mas o Fortaleza fez um primeiro turno muito abaixo do que a gente imaginava, né? Por conta ali de dividir as atenções com Copa do Brasil, Libertadores, cobertor curto, o elenco não segurou uma rotina tão intensa de jogos, toda hora decisão, mas o segundo turno do Fortaleza é espetacular e o cartoleiro mais ligado soube entender esse momento, né? E descobriu o Juninho Capixaba, descobriu o Lucas Sacha, teve um momento ali que o Moisés estava bem também, agora o Thiago Galhardo fazendo gols, enfim, são jogadores que podem fazer a diferença, e para quem está buscando uma diferenciação, uma escalação fora do comum, pode olhar para esses caras, porque eles têm dado boas respostas em campo. Algo mais de meio campo, amigos, ou acho que tá legal? Tá legal, né? Não sei se a gente citou o Arias também, eu acho que o Arias é uma ótima opção. Apesar de falou no início, mas realmente o Arias é uma baita opção. É um jogo aberto, né? Fluminense e São Paulo deve ser um jogo aberto, deve ser um jogo de gols, eu acredito, né? Porque o São Paulo precisa também da vitória e o Fluminense não abre mão de atacar. Então... Sim, e se for esse jogo de gols que a gente está prevendo mesmo, a chance do Arias participar de um deles é muito alta, né? Porque ele tem 7 gols e 8 assistências. O cara participa demais dos scouts ofensivos do Fluminense. É mais um cara que a gente falou do Matheus França. O Matheus França joga de falso 9. O Arias joga como um segundo atacante, né? O Arias, na verdade, ele é meia no Cartola, mas ele joga a temporada inteira como um segundo atacante, fazendo participação direta com o Cano o tempo inteiro. Como um ponto ali, mais ou menos, isso. Exato. É exatamente isso, né? Ele faz dupla, mas ele abre, ele cruza, é o homem da bola parada, enfim, tá o tempo todo participando das jogadas ofensivas. A bola Jogadoraço. Sempre... E para quem gosta de cobrança de pênalti, o Paulo Henrique Ganso é o cobrador do Fluminense e não tem perdido, né? Então, assim, é a sua esperança, né? Mas eu acho que vai ser um jogo bem aberto, vai ser legal, assim. O Patrick do São Paulo também não acha um nome ruim para o jogo. É um cara que costuma ir bem nesses jogos grandes, assim, e pode ser também um diferencial. Fala, Roberto. Eu tenho só um relato triste. Você falou sobre o Ganso aí. Eu olho muito o fator pênalti, né? Porque a gente vai estudar mais a fundo e tal, a possibilidade de pênalti. Eu gosto de ver quando o time tem ponta veloz, driblador e tem uns zagueiros ruins, o pênalti é mais provável. E eu lembro que teve uma rodada que eu abri mão do Arias, morrendo de medo mesmo, porque eu estudei a possibilidade de pênalti e era muito alta. Era contra um time que fazia muitos pênaltis. Cara, o Arias bateu o pênalti, velho. Tipo, eu botei o Ganso pelo pênalti, o Arias pegou a bola e bateu o pênalti. Ali foi o auge. Eu disse, nossa, velho. Todo meu estudo foi pro ralo. Isso é de matar. Essas coisas. O pênalti pro Avaí que o Kevin bateu também no final de semana, na última rodada também, né? Enfim, essas coisas acontecem, né? A gente às vezes prevê uma coisa e acontece outra, mas faz parte, né? É do jogo, né? E por isso que é legal. Vamos dar uma olhada nas opções de ataque, então, né? A gente tem... Acho que falar de Hermano aqui é chovendo molhado, né, Gustavo? Como é que não vai escalar um homem nessa altura do campeonato? Né? Simplesmente o artilheiro do campeonato aí, né? Provavelmente aí vai estar na seleção do campeonato como atacante aí. E ele vinha muito bem dentro de casa e fora de casa ele não estava correspondendo muito, mas agora ele começou também a fazer muito gol fora de casa, né? Então o cara, tanto dentro quanto fora de casa, vale muito a aposta sempre. Se você tivesse escalado o Cano
da rodada 1 até agora, você já está com uma pontuação gigantesca aí, só com ele. Então, vale muito a pena escalar ele em casa contra o São Paulo também. Pois é, e do outro lado, meu querido Roberval, tem um Caleri, porque o Fluminense faz gols, mas também não segura muito saldo. Então o Caleri... É um jogo aberto. É um jogo aberto aí. Eu acredito que o Fluminense é favorito por jogar em casa, né? Mas é um jogo totalmente aberto. Eu como São Paulino, vou secar o Cano, mas não vou deixar de escalar ele, porque eu sou São Paulino, mas não sou bobo, né? Você consegue separar bem, Roberval, o clube? Eu tenho que separar, né, cara? Eu tenho a obrigação de separar. Eu trabalho com isso há 9 anos, então não tem porquê. Pode ser que lá no início... Cara, eu jogo Cartola desde 2004, desde quando era criança, da primeira temporada do Cartola. Então, em algum momento, eu devo ter sido clubista. Mas tem muitos anos que eu separo totalmente. Já comemorei mitada do Guerreiro e Arrascaeta, Flamengo contra São Paulo. Um monte de jogadores assim que eu botava dobradinha. Pelo contrário, eu acho que eu sou um dos caras que menos escala o São Paulo. Eu conheço tanto o meu time que eu tenho medo de colocar. Fico um pé atrás. E você como São Paulino... olhando esse jogo, você indica Caleri ou Luciano? Porque o Luciano ainda tem o fator lei do ex para quem gosta, né? Então é mais uma possibilidade. E o Luciano faz gol contra o Fluminense, já fez em outras oportunidades. Entre os dois, nessa rodada, o Luciano. Mas são possibilidades muito parecidas. Eu só gosto... A questão do Luciano aí é porque se o Reinaldo não tiver em campo em um dado momento, ele bate o pênalti. Tá. Mas e o Luciano, ele alterna entre fazer e perder pênalti. Esse medo eu tenho. Mas, cara, pênalti sempre é 75% de chance para fazer contra 25% para errar. Então, assim, deixar de escalar o cara porque ele vai errar um pênalti é complicado. Eu já perdi um monte no campeonato. Se eu for fazer um levantamento, pelo amor de Deus, uns 10 pênaltis no mínimo, tranquilo, foram perdidos pelos jogadores. Não, mas outra eu coisa... ainda acredito que vale a pena. E outra coisa, esse ano a cobrança de pênalti ficou menos danosa para o cartoleiro, né? Porque vale a finalização. Por exemplo, o Nacho, que perdeu na última rodada, o penúltima, ele acertou a trave, então ele ganhou os 3 da trave. Isso. Então cai muito a pontuação do pênalti o risco perdido. Da perca, o prejuízo da perca diminuiu muito em relação à chance do ganho. Mas é sempre chato perder, porque na verdade você deixa de ganhar 8 e ainda perde aqueles 4 pontos. Então são 12, né? Se for os 4 perdidos, se for para fora. Pois é. Agora, quem não está errando na temporada do Cartola é um atacante. Aliás, é o tal do Pedro Raul, né? Vai jogar em casa mais uma vez, onde ele costuma fazer bastante gol. Vai jogar contra o Lanterna desmotivado. Tudo pede Pedro Raul nessa rodada, Gustavo. Pois é, tudo pede Pedro Raul. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Vai todo mundo com o Pedro Raul do capitão ali. E outra coisa, ele costuma pontuar melhor fora de casa do que dentro. A média dele de pontuação, fora é maior. Média dele fora de casa é maior do que dentro de casa, né? Mas assim, é irresistível, cara. É contra a pior defesa do campeonato, contra o Juventude já rebaixado. Um cara que é o vice-artilheiro do campeonato. Como é que você não vai escalar o Pedro Raul? Não tem como. É difícil, né? Eu acho que passa muito por aquilo que eu falei, Gustavo, do Goiás jogar bem fora de casa. O Goiás é um time reativo. Eu lembro de uns 3 jogos, pelo menos, que o Pedro Raul fez 2 gols fora. 2 gols no jogo, fora. Em casa, eu não sei se teve algum jogo, tem que puxar aí, mas eu não sei se ele teve algum jogo que fez 2 gols em casa. Não lembro dele fazendo 2 gols em casa, mas enfim. A escalação é imprescindível para mim, por conta do seu Juventude, enfim. Mas realmente bate isso. Ele tá fazendo mais ponto fora. Não fez 2 gols em casa. A média dele nos últimos 3 jogos em casa, chuta aí. Sem olhar. 1,60. Agora já olhei. 1,60. A média dele nos últimos 3 jogos em casa. Então, se você olhar os últimos jogos dele em casa, ele não vem pontuando. Mas isso não vai me fazer deixar de escalar por ser o Juventude. Ainda tem um nome aí que... Se vocês falaram, perdoe, eu não peguei. É o Marcos Leonardo, né? A gente falou bastante do Santos para defesa, enfim, segurando o saldo de gols contra o Avaí, mas eu acho que o Marcos Leonardo é um nome que tem que ser falado para o ataque também, porque ele é aquele jogador multi-scout, né? Ele participa, ele faz gol, ele dá assistência, ele sofre falta, ele participa da criação das jogadas, enfim. É difícil não escalar o Marcos Leonardo também, né, Roberval? Eu tô na dúvida, inclusive, da faixa. Eu tô na também. dúvida. Eu estou na dúvida entre os dois, porque eu vejo esse jogo contra o Avaí aí muito bom também para a participação do Marcos Leonardo.
Enfim, são dois grandes nomes aí para. Os três são muito bons para a rodada. O Cano em casa dispensa comentários. O Pedro Raul vai fazendo um campeonato excelente. O Marcos Leonardo alterna altos e baixos. Em vários momentos ele, enfim, desacelerou ali, mas eu vejo o jogo muito bom para ele. Pode ser um jogo de mais gols, enfim, entendeu? Então, assim. Uma pena não ser na Vila Belmiro, né, Roberval? Se fosse na Vila, acho que eu ia cravar. Não, o número de gols sofridos do Avaí fora de casa. 32 gols sofridos fora de casa. Tá certo isso? 32 gols sofridos? Eu não estou com a estatística aberta aqui agora, mas se você está falando, eu acredito. E o Avaí tem ido muito mal mesmo, né? Então é um número, se não for isso, deve ser perto disso, né? Porque o Avaí fora de casa não corresponde. Só puxar aqui mais um dado, Santos e Avaí, vai lá. Avaí tomou nos últimos jogos. O Cuiabá é um time que não faz muito gol em ninguém, mas tomou 1 do Cuiabá. Tomou 3 do Palmeiras, tomou 2 do Botafogo, tomou 4 do São Paulo e tomou 1 do último colocado do Juventude. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Avaí só somou 1 ponto contra o Juventude, perdeu todos os outros sem fazer gols, todos os outros sem fazer nenhum gol, e se for marcar aí a média de gols sofridos, dá quase 3 por partida. Então é muita coisa. Por isso que eu estou em dúvida entre o Leonardo e o Pedro Raul. É uma dúvida muito válida. Eu confesso a vocês que o Pedro Raul é um jogador que não me inspira muito para botar de capitão, porque ele é aquele cara de área, né? Assim, ele depende daquela bola chegar para ele empurrar, e se ele não fizer o gol, a pontuação dele vai ser essa aí que o Roberval falou, né? A média dos últimos jogos em casa, 1,60, aí vai fazer, num jogo muito inspirado, ele vai fazer 2,40 fora gol. Então, botá-lo de capitão é correr esse risco, né? De ser 1-0 para o Goiás, gol do Lucas Halter, e o seu capitão não ir tão bem. Sim. O Cano já é um cara que também é jogador de área, mas participa um pouco mais, tem essa dobradinha com áreas. Marcos Leonardo, um jogador multi-scout. O Alan Patrick do Inter, para quem for escalar. E eu já estou quase mudando de ideia aqui para botar o Alan Patrick de novo. Também esse jogador que entra, participa, dá assistência, enfim. Acho que a rodada tem jogadores melhores para capitão do que o Pedro Raul. Mas como eu não vou botar, ele vai fazer 3 gols e eu vou ficar para trás nas minhas ligas todas, Gustavo. Isso acontece. Cara, imagina o Cano batendo pênalti, velho. Imagino. Cano não tem nenhum gol de pênalti. Eu acho que se o Cano batesse pênalti, fosse batedor oficial e convertesse, na verdade, né, fosse bom de pênalti, acho que ele seria quase que unânime de capitão na maioria das rodadas. Maioria mesmo. Porque ele não tem o pênalti e a gente fica sempre discutindo ele de capitão, mesmo num jogo difícil contra o São Paulo, dentro de 2 jogos mais fáceis. Por quê? Porque ele é um absurdo. Porque o histórico dele como cobrador não é bom, né? Assim, ele perdeu muito pênalti. É isso que eu falei. Se ele fosse um bom cobrador de pênalti, porque é uma virtude que ele não tem, né? Pois é. É engraçado, porque o cara finaliza toda hora, de qualquer lugar, mas pênalti. E é curioso como, embora ele não cobre pênaltis, né, e não tenha um bom aproveitamento, esses jogos grandes, esses jogos que exigem mais dele, são jogos que ele aparece, né? Apareceu agora na Arena Corinthians, ele aparece muito bem nos clássicos sempre, contra o Palmeiras ele fez, enfim, é um cara que crava no jogo. 5-3 Atlético Mineiro, você lembra? 5-3, né? Hã? Gols, eu acho, sei lá. Foi 2 gols e assistência, ó. 5-3 o jogo. Ele participou muito. É isso. Então é um cara que você pode contar com ele nos jogos grandes, porque ele vai aparecer e vai corresponder. Faltou a gente escolher um técnico, né? Assim, escolher não, né? Apontar as opções de mercado para técnico. Gustavo, você tem uma opinião já formada? Alguém que você vai certeiro ou não? Só um último atacante que a gente faltou mencionar, eu acho, o Arthur, uma ótima também para a rodada. O cara que vale ficar de olho, fez 14,60 na última rodada. Agora vai receber o América Mineiro em casa, também acho uma ótima. Para técnico, eu tô mais inclinado aí de Orlando Ribeiro, aí, o técnico do Santos. Eu tô achando que o Santos vai conquistar esse SG e vai... Marcos Leonardo pode aprontar aí, fazer 1-2 gols, e eu acho que o técnico do Santos pode me dar uns pontinhos bons aí. Como deu o Abel Ferreira na última rodada, foi lindo, fez quase 10 pontos. Pois é, e o Avaí, por outro lado, não tem mais o Lisca, né, no comando, então o técnico é o interino ali, é o Fabrício Bento.
Aí tem algumas outras opções, né, Roberval, que a gente pode pensar aí. O próprio Jair Ventura não é uma má ideia, né? E é um dos técnicos mais baratos do Cartola, inclusive R$ 6,97, para quem ainda tem alguma questão com cartoletas. O Vojvoda custando R$ 8,72. E o Mano Menezes, né? Que a gente tem falado muito dele nas últimas rodadas aqui. Agora, você sabe que o Mano Menezes é um cara que não me atrai muito, sabia? Porque o Inter ele segura bem saldo de gols e tal, mas também não faz muito gol, né? Então é sempre 1-0, 2-1, e aí o Mano Menezes não tem aquelas explosões que tem o Abel Ferreira, que tem o Dorival, o próprio Fernando Diniz, enfim. É um cara que depende de tomar pouco gol e fazer umzinho lá, né? E esse jogo é difícil. Esse jogo é difícil porque o Atlético Paranaense agora precisa da vaga na Libertadores, né? Porque não conseguiu de outra forma. Hoje é o 6º colocado. Para se manter ali com a vaga direta, vai precisar pontuar no final do campeonato aí. Eu não acho um jogo tão fácil para colocar ele de técnico. Eu até acho o Inter favorito, mas é um jogo difícil. Concordo. O Atlético Paranaense fora de casa, se você puxar o início do campeonato, quando eles estavam jogando completo, eles venceram o Palmeiras fora de casa, por 2-0. Eles venceram o Atlético Mineiro fora de casa. Então, assim, é um time chato jogando fora de casa. Ele aprendeu a jogar fora. Até uns 2 anos atrás, a gente falava do gramado, falava do fator casa do Atlético Paranaense com um peso muito grande. É um time que aprendeu a jogar fora, e o Filipão passa muito por isso. Pois é, exatamente. Tem algum nome que te chama mais atenção para técnico, Roberval? Não, eu concordo. Técnico do Santos, eu gosto também do técnico do Fortaleza, em casa, mas eu acredito que eu vá com o técnico do Santos mesmo, cara. Os outros jogos ali estão um pouquinho mais equilibrados. Por exemplo, o Corinthians poderia ser uma boa contra o Ceará, mas o Ceará disputa muita coisa ainda, quer sair da zona de rebaixamento. Então, para mim, é isso mesmo, técnico do Santos. E o Abel é mais escalado, né? O Abel, eu acabei de olhar aqui. O Abel Ferreira, a galera não larga o que é o apego, né? O que é a cultura, o abelismo no Cartola, porque o cara correspondeu até agora, né? Não teve erro. O Abel foi o técnico perfeito para o cartoleiro durante o campeonato inteiro, né? Não tem como fugir disso. E mesmo num jogo que pode estar um pouco desmotivado, desmobilizado pela conquista do título, o Cuiabá em casa também não é um time que a gente pensa que vai fazer 3-0 no Palmeiras, 4-0. A gente espera um jogo pelo menos equilibrado, né? Que o Palmeiras vai entrar e vai fazer um jogo bem decente contra o Cuiabá. Então eu não condeno quem escala o Abel também, não. Eu entendo o raciocínio. Não, de jeito nenhum. Na verdade, esse jogo aí é o seguinte: o que vai mandar é o quanto o Palmeiras vai acelerar. A gente pode deixar de colocar Palmeiras e se quebrar na rodada. Porque se ele acelerar, ele vai golear o Cuiabá, ou vai ganhar pelo menos o Cuiabá, sem tomar gols. Agora, se ele não acelerar, que é o que a gente está esperando, que ele não acelere, a gente comentou em vários momentos aqui, aí sim surgem outros times. Então, assim, para mim, depende exclusivamente dos jogadores dentro de campo, o que eles vão querer fazer. Pois é, eu ainda gosto da opção do Fernando Diniz, assim, mesmo não contando com o saldo de gols, eu acho que o Fluminense é um time que tem um volume ofensivo bem interessante, que produz, que é um time bom de scout, né, pelas oportunidades que cria, falta sofrida, enfim. Mas, de fato, por favoritismo, né, e por pensar em saldo de gols, o nome do Orlando aparece muito bem. Gustavo, desses todos que a gente falou aí, de tudo que a gente avaliou, tem alguém que você acha que seria o capitão ideal para a rodada? Um cara que você fala assim, não, e aí pode ser de qualquer setor, tá? Tirando o técnico que não pode ser capitão, tem alguém que você olha e fala assim, não, esse cara aqui de capitão, acho que vai dar bom. Então, eu tô muito na dúvida entre Pedro Raul e Marcos Leonardo. Assim, se o jogo fosse na Vila Belmiro, eu ia cravar Marcos Leonardo na hora. Mas eu tô muito na dúvida aí pelo jogo ser na Arena Barueri, né? Entre esses dois, eu vou ficar aí até o último minuto do fechamento aí pensando em um e outro. No momento eu tô com o Marcos Leonardo, mas eu também não descarto ir pro Pedro Raul, não. O Juninho Capixaba, eu vi uma galera indo, porque ele realmente tá com uma média estrondosa. Não foi bem na última rodada, mas também pegou o Palmeiras campeão fora de casa, né? Mas a última rodada dele em casa, ele foi o maior pontuador da rodada. Então, mas eu não acredito muito nesse SG do Fortaleza, não, justamente pelo Atlético Goianiense estar jogando a vida dele e eu acredito que ele vai para cima do Fortaleza lá no Ceará. E você, Roberval? A minha dúvida é entre os dois, cara. Marcos Leonardo, Pedro Raul. Eu até cogitei o Cano, mas eu tiro aí por 2 motivos. O jogo, para mim, é teoricamente mais difícil
E segundo, entre os outros dois baterem pênalti, ele não bate. Os outros dois aí da disputa batem pênalti, o Marcos Leonardo e o Pedro Raul. E eu vou falar o que você falou aí no começo, Bernardo. Eu tenho um pé atrás com o Pedro Raul de capitão, cara. Eu sempre tenho um pé atrás com esse tipo de jogador de capitão porque ele é dependente do gol. Mas é o jogo para gol. Sim. Você chega no final do jogo e diz assim, ó, Roberval, foi 2-0 pro Goiás. Você já pensa nos gols do Pedro Raul. Entendeu? Sim. Então, assim, é muito difícil você não apontar pelo menos um gol dele nesse jogo aí. Eu tô na dúvida total. A mesma coisa que o Gustavo falou aí, se fosse na Vila, provavelmente eu iria de Leonardo. Eu ia continuar na dúvida, mas provavelmente eu iria de Leonardo. Mas eu acredito, assim, que os dois têm um potencial muito grande, muito parecido. Quem estiver escalando um ou outro, tá certa a escalação, agora vai ter que esperar a rodada para saber quem vai pontuar mais. E o Juventude, que é o rival do Pedro Raul, já tomou várias goleadas fora de casa, né? Tomou 4-0 do Fluminense, tomou 4-0 do Inter, tomou 4-0 do Santos. Então toma muita goleada fora de casa. Não à toa tem a pior defesa do Brasileirão. Pois é, e só pra gente fechar o papo da rodada aqui, tem alguns jogos que a gente meio que passou batido, e eu queria só pegar a opinião de vocês, e se vocês têm indicações desses jogos, começando aqui por Galo e Botafogo no Mineirão. Gustavo, você vê alguma possibilidade legal para esse jogo? Alguém confiável para escalar, não? Eu acho que o Nacho Fernandes, por exemplo, pode ser uma boa pedida para esse jogo aí. O Zarate, ele acabou perdendo posição, né? Senão, com certeza estaria no meu time aí. Eu acho que o Zarate é muito bom de ladrão de bola e participa de scouts ofensivos, né? Então, quem está provável nesse momento é o Nacho. Eu acho uma boa opção para esse jogo. E você, Aderval? Eu também gosto do Nacho. E tô com saudade do Hulk, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente fica refém do Hulk aí no ataque. Com certeza seria um jogo aí bom para ele. Esse jogo é aquele jogo chato que o Botafogo vai sofrer o jogo inteiro e vai ganhar fora de casa. Vocês vão lembrar de mim. Eu concordo com isso. Você falou que o Botafogo é um time bem reativo e é mesmo. Eu acho que o Tiquinho, por exemplo, pode fazer uma ótima pontuação nesse jogo aí. Também acho. Esse jogo aí é um jogo que o Botafogo sofre o jogo inteiro, sai atacado o jogo inteiro e para sair com empate ou com a vitória até, não duvido nada. Não duvido nada. Mas tem mais jogos, né, que a gente não falou. Eu vou levantar a bola de mais 2 jogos aqui, e aí vocês falam o que vocês quiserem, se vocês quiserem, né? Corinthians e Ceará, um jogo que a gente praticamente não mencionou. Bragantino e América Mineiro é outro jogo que a gente não mencionou. O Cartoleiro, desses 2 jogos aí, alguma coisa te chama a atenção? Gosto do Fausto Vera. O Ceará é um time que cria muitas jogadas pelo meio e, consequentemente, exige dos volantes muitos desarmes. E o Fausto Vera é um cara muito participativo e, além disso, abrindo espaço, ele finaliza de fora da área. Então, para mim, nesse jogo aí, é um cara que pode ser um diferencial. E o Yuri Alberto, né, em casa contra o Ceará. O Ceará é mais um time que tem que se expor mais que o Cuiabá, né? Tem que se expor mais que o Atlético Goianiense, porque ele está na zona, né? Tem que se expor tão quanto o Atlético Goianiense, na verdade, porque está na zona. Então, o Ceará precisa vencer o Corinthians fora. E isso vai gerar o contra-ataque do time da casa. O contra-ataque do time da casa é muito perigoso. Para mim, o Yuri Alberto é uma baita alternativa também. E você, Gustavo? Eu tava bem inclinado a colocar... Eu acho que eu vou colocar alguém da defesa do Corinthians. Aí, o Corinthians conquista muito SG em casa, né? Mas isso que o Cartoleiro falou, do Ceará tá jogando a vida dele, torna o jogo muito perigoso, né? Porque o Ceará, apesar da péssima fase do Ceará, vem de 3 derrotas seguidas, ele tá jogando a vida. Para ele fazer um gol ali, tirar o SG nosso aí, não custa muito também. Mas eu acho que, por exemplo, um Cássio, ou um Gil, ou o Balbuena ali, pode ser uma ótima para rodada, sim, se sair esse SG do Corinthians. Pois é, eu tô com o Cartoleiro. Eu acho que o Yuri Alberto pode aparecer muito bem, o Roger Guedes pode aparecer muito bem. Esses contra-ataques do Corinthians aí, reagindo aos ataques do Ceará, podem render bem na rodada, embora seja um jogo que a gente tenha outras opções mais óbvias, digamos assim, né? E só para não deixar passar, esse jogo entre Bragantino e América, cara, é um jogo difícil, né? Assim, a gente não sabe muito o que esperar. O Bragantino em casa já não é mais aquele Bragantino das grandes goleadas. É um time que alterna muito, né? Ele faz um 3-0 aqui, aí ele perde de 2-1 ali, enfim, é um time instável. E o América teve uma boa fase, mas também tá dando um passinho atrás e a gente não sabe bem o que esperar, né, Gustavo?
Pois é, o Bragantino é muito... Assim, a gente botou o Luan Cândido aí como uma das grandes opções, mas é pelo potencial ofensivo dele, porque o Bragantino praticamente não conquista SG, ele toma gol toda rodada. Mas Sim. eu acho uma baita opção o Arthur. É um cara que consegue manter assim, uma certa regularidade de atuação, o Arthur. A média dele é de 5,12 pontos por jogo, então na última rodada, por exemplo, limitou, fez mais de 14 pontos. Eu acho uma baita opção para a rodada o Arthur do Bragantino. Boa. Algo mais, Roberval? Não, acho que dá para pensar aí também no Popó, tá? Como alternativa ousada para a galera que está aí precisando de uma peça diferenciada e tal. Eu vou torcer muito pro Bragantino nesse jogo para ajudar o São Paulo, porque o América Mineiro pontuou contra o Internacional, venceu o jogo. Mas é um jogo aberto, é um jogo totalmente aberto entre Bragantino e América. Também acho, é isso, meus amigos. Roberval, obrigado, cara, nosso querido cartoleiro fanático, embaixador do Cartola Express. Foi bem na rodada no Express, Roberval? O que você tá queria saber, antes, né, da gente encerrar, como é que foi a tua rodada passada no Express e o que você está projetando para essa? Obrigado pela pergunta. Eu ganhei a Liga Brasileira, né, que é a Liga dos Influencers do Cartola Express na última rodada. Eu fui o campeão lá, então deu dobradinha. Cartola e Express deu certo na última rodada. Cara, eu que agradeço, Bernardo, eu que agradeço aí, Gustavo. Espero ter ajudado de alguma forma aí a clarear a mente da galera e que seja uma rodada de média alta, é o meu pedido sempre. Porque a galera para de chororô no Cartola. Quando vai a média baixa, quando a média é baixa, a galera diz que a rodada foi ruim, independente do seu adversário ter ido pior ou não. Então eu peço sempre a média alta. É isso. Obrigado, Roberval, nosso embaixador do Cartola Express. Eu lembro a você que o mercado fecha às 4 da tarde do sábado, então 3h59 seu time tem que estar escalado, confirmado, dá aquela checada ali no aplicativo antes, né, para não ter problema, e vai acompanhando as notícias na nossa página ao longo da programação do Sport TV, porque estão saindo os preços do Cartola Express para a Copa do Mundo. Então já tivemos alguns valores revelados aí do Richarlison, do Sadio Mané, enfim, os preços estão começando a sair, as estrelas estão se revelando, e você tenho certeza, né, que você vai se divertir, vai jogar e vai, tomara, que ganhe, faça o seu dinheirinho também durante a Copa do Mundo no Cartola Express. Gustavo Pereira, obrigado, meu amigo, tamo junto, hein? Valeu, Bernardo, valeu, cartoleiro fanático, Roberval, sempre uma honra estar com vocês aqui. Vamos embora, faltam 3 rodadas só, é aquele tiro final pra gente ganhar as ligas aí. É isso. Mais de 100 mil de prêmio na rodada do Express, na liga principal, mais de 100 mil. Bom demais, hein? Bom demais para você jogar, se divertir. Se for maior de 18 anos e tiver aquela graninha sobrando, não vai comprometer dinheiro que não pode comprometer, hein? Joga com responsabilidade, bota só o troco do pão, bota só o dinheirinho que você pode apostar. E mandando bem, você faz um dinheirinho, bota mais um dinheirinho no bolso e vai ser feliz durante a Copa do Mundo que tá chegando. E aí você pega esse dinheiro e reinveste na Copa do Mundo para arrebentar no Cartola Express da Copa, que vai ser muito bom. Estaremos todos aqui de olho acompanhando. Próximo episódio do Cartola Cast eu não estarei aqui com os amigos, mas vocês estarão muito bem acompanhados aqui, como sempre, né, da equipe do Cartola, dos nossos embaixadores, e a rodada 37 vem aí já na próxima semana. Grande abraço a todos. Antes de encerrar, esse episódio tem edição da Isabela Abreu, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Um grande abraço para todo mundo, boa rodada. Tchau, tchau.